Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Anime Shounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez iremos falar sobre as novas revelações que foram feitas no mangá. Como a gente sabe, toda semana o mangá de Black Clover tá trazendo novas revelações pra gente, muitas novidades e com essas novidades muitas dúvidas também. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como eu acabei de dizer, toda semana o mangá de Black Clover acaba trazendo pra gente algumas revelações, algumas diretamente, outras indiretamente, mas sempre com novas revelações, novas dúvidas acabam surgindo também. E então hoje estamos de volta com um quadro de perguntas e respostas, onde a gente vai tentar juntos aqui solucionar alguns mistérios de Black Clover. E a primeira pergunta do vídeo de hoje é do Luca Ribeiro. O Asta vai conseguir salvar o Knight ou não deu tempo? Olha, como a gente sabe, o Asta agora ele já sabe da condição de Knight, que ele está sofrendo um grande perigo por causa do ataque iminente da Tríade. Ele estava enfrentando dois inimigos de alto rank, que são os demônios que acabaram de escapar. O Asta não sabe sobre esses inimigos, sobre os perigos que seus poderes apresentam, mas ele já sabe que o Knight está numa batalha que possivelmente não pode vencer. Talvez o vice-capitão tenha que usar alguma técnica que acabe exigindo muito dele, fazendo com que ele fique muito mal, até mesmo custando a sua própria vida, ou algo desse tipo. O que a gente sabe é que Guimodero ele também pressentiu que o Knight estava perdendo a sua vida ali, que ele estava correndo um grande perigo de vida. E isso depois do Knight já ter convidado o outro demônio que estava ao seu lado para correr o risco de perder a sua vida com ele, para lutar ao máximo até o fim daquele confronto. Isso basicamente significa que o Knight estava sofrendo um grande mal, mas não necessariamente que ele já acabou sendo completamente derrotado, porque ele está utilizando um poder de alto ranking justamente para tentar parar aqueles adversários, e ele está fazendo isso também pensando em uma possível batalha contra o Morris, ou seja, ele mesmo acredita que dando o máximo de si, utilizando todo o seu potencial, ele conseguirá permanecer naquele confronto. E assim então, eu acredito que não, ele não será completamente derrotado, por mais que ele seja derrotado. Knight não deve perder sua vida naquele confronto, mas ele deve chegar muito próximo a isso. Mas como sabemos, neste momento ele não estará sozinho neste combate. Talvez realmente não dê tempo do Asta chegar para o salvar, mas mesmo se isso acontecer, a gente sabe que lá fora do castelo, acabaram de chegar outros magos de alto rank que possuem muito poder mágico e também estarão dispostos a lutar ao lado de Knight e fazer de tudo para o salvar, por mais que nenhum deles o conheça. Acontece que a gente sabe que os demônios de baixo rank eles são bem fracos em comparação à Tríade, então os magos que acabaram de vir de Elícia, eles simplesmente devem entrar no castelo. Alguns deles devem ficar pro lado de fora enfrentando aqueles demônios, mas não será necessário todos para ajudar ali fora. Ou seja, alguns deles vão entrar no castelo, e o local onde tem mais poder mágico do outro mundo seria a sala onde está o Dante, porque tem o poder demoníaco do Dante que agora tá em 100%, além dos dois demônios que conseguiram escapar, que conseguiram sair do portal. Então, mesmo se não for o Asta, se o Asta demorar para chegar no reino de Spade, se o teletransporte do Finhal não levar eles diretamente para dentro do castelo, o Knight ele deve ter a sua vida salva agora. Ele está lutando com tudo que pode até a chegada do Asta, mesmo assim ele não estará sozinho neste confronto a partir de agora. Ou seja, é praticamente impossível dele perder a sua vida nessa batalha neste momento. Alguns magos vão lutar ao seu lado e sim, ele já deve partir diretamente atrás de Morris a partir de agora. A próxima pergunta é do Yuri Silva. A Tríade com 100% é mais forte que os dois demônios que escaparam? E olha, como a gente sabe, a Tríade acabou de atingir 100% do seu poder demoníaco, o poder que a gente sabe que vem dos demônios mais poderosos. Não sabemos onde está o rank, tanto do demônio que está do lado da Vânica, Megícula, e também do demônio do Zenon. Não sabemos exatamente onde eles estão na árvore de Qliphort. A gente sabe que sim, o demônio do Dante é o mais poderoso do submundo, Lúcifero, aquele que tem mais força e poder mágico, mas o mais importante é, a partir da abertura do primeiro portal de Qliphort, eles já se tornaram capazes de enviar 100% do poder demoníaco, do poder que antes ficava completamente limitado, pelo fato do catalisador do portal que ligava este mundo com o outro mundo, não conseguir se manifestar 100%. Assim então, com o portal aberto, a Tríade acabou se tornando muito mais poderosa, muito mais forte do que antes, já que conseguiu chegar ao máximo do poder. Mas antes deste acontecimento, ou talvez durante este acontecimento, na verdade, o Knight havia dito que sim, esses dois demônios eram mais fortes do que a Tríade, eles eram mais poderosos por mais que ele acreditasse que não fossem. Mas agora a Tríade também tá com seu poder máximo assim como eles estão. E então a gente volta pra pergunta, será que a Tríade com 100%, já que eles têm os demônios mais poderosos, eles são mais fortes que esses demônios? Olha só, de acordo com o conhecimento que o Knight adquiriu na sua batalha no reino de Spades, na verdade quando ele estava ali vivendo escondido naquele reino, ele descobriu que os dois primeiros demônios que escapassem seriam tão fortes quanto a Tríade. E talvez, quando ele descobriu isso, fosse levando em consideração a Tríade com 100%. Ou talvez não, eles realmente são mais fortes. Por quê? Porque basicamente eles têm o poder integral do demônio, enquanto a Tríade tem 100%. Mas não sabemos se esse é o 100% que a Tríade pode suportar, ou realmente é 100% do poder do ser que vive no outro mundo. Mas eu realmente acredito que não. Os demônios, quando escaparem, podem utilizar muito mais poder, muito mais força, por eles serem os donos originais da magia. E é aí que a gente volta. Esses dois demônios que agora escaparam, eles já são os donos originais da sua própria magia. Sendo assim, eu pessoalmente acredito que a Tríade, mesmo com 100%, não seja
mais sorte do que eles, esteja talvez no mesmo nível, mas não consigam superar. A próxima pergunta vem do Jorge Luiz. O Asta pode ativar e desativar sempre a transformação quando chegar no tempo limite? Olha, como a gente sabe, quando o Asta transformou-se pela primeira vez e apresentou sua nova transformação, o novo poder da magia de união, ele disse que conseguiria se manter ativado naquele nível por 5 minutos. Somente durante esse curto espaço de tempo ele conseguiria manter a sua transformação e assim atacar os inimigos que estavam em seu caminho, tentando vencê-los completamente. Fora isso, ele não conseguiria manter aquela forma ativada, porque ela exigiria muito dele. E aí que vem a questão: o que acontece quando acaba o tempo limite? O que a gente viu já acontecendo. O Asta basicamente ele conseguiu utilizar aquele modo para vencer o Lorde Demônio da Magia, e ele disse que 5 minutos era bastante tempo, porque ele levaria apenas alguns segundos para vencer, o que realmente aconteceu. Apenas ele passou a se movimentar muito rapidamente e com um único golpe ele já o venceu completamente, destruindo completamente um dos demônios que estava vencendo o reino de Clover inteiro. Mesmo assim, depois daquela batalha, o Asta simplesmente caiu, e isso não aconteceu depois de 5 minutos, não, foi quase que instantaneamente. Ele utilizou aquele poder, depois disso perdeu o controle e quase caiu. Ou seja, basicamente ele não conseguiu se manter transformado até o seu tempo limite, o que mostra que o controle do Asta por aquela transformação ainda é baixo, não é 100% do que ele realmente podia fazer, mesmo durante um tempo limitado. Mas indo além, ficando focado na pergunta, quando o Asta se destransforma, ele pode transformar-se novamente, quando bem entender? E provavelmente a resposta para isso é não, afinal em primeiro lugar não faria sentido ele precisar se destransformar se poderia ativar logo de cara. E a gente também viu que logo quando ele caiu, ele nem mesmo conseguiu utilizar a espada da anti-magia para voar, ele aparentemente nem mesmo teve forças para fazer isso. Ou seja, basicamente a nova magia de união acabaria deixando o Asta extremamente fraco, completamente esgotado. Ele não é capaz de se manter transformado por muito tempo, porque isso acaba exigindo muito do seu corpo, deixando ele muito cansado, e também ele não conseguiria simplesmente voltar à transformação depois que utiliza, porque o seu corpo ainda tem que se recuperar para que ele possa utilizar novamente aquele poder. Acontece que assim como ele tem 5 minutos para usar aquela técnica, ele deve ter um tempo limite para deixar de utilizar também, para depois poder voltar a utilizar aquele poder novamente. E como é 5 minutos apenas de uso, ele deve ter um tempo bem curto. Resumindo, deve ser possível que o Asta ative a forma de união mais de uma vez em uma única batalha, simplesmente tendo tempo lutando sem utilizar aquela forma. Ele se transformaria, faria o máximo para vencer o seu adversário, depois disso ele teria que lutar por um certo tempo sem utilizar a transformação, utilizando apenas os poderes que ele tem sem estar unido ao Lieb, e depois disso ele deve ser capaz de ativar novamente aquele poder para aumentar muito a sua força e continuar enfrentando os inimigos de alto nível. Mesmo assim, não. Ele não deve ser capaz de manter essa transformação sendo ativa constantemente. Quanto mais ele utiliza esse poder, mais ele deve se tornar completamente esgotado, e os seus 5 minutos utilizando o poder, por que acabou antes do tempo? Por que ele não conseguiu utilizar por 5 minutos? Possivelmente o tempo dos 5 minutos foi o tempo que ele conseguiu ao máximo lutar ao lado do Lieb contra o Guimodeiro, ficar por muito tempo transformado na magia de união. Então ele já descobriu que o seu tempo limite era de 5 minutos, o máximo que ele conseguiria é isso, mas talvez mesmo no treinamento, na maior parte do tempo ele não deve ter conseguido se manter por mais de 5 minutos, e talvez este poder ainda seria movido pela necessidade do Asta utilizar, afinal ele realmente se fez muito necessário na primeira vez que o Asta utilizou contra o Knight, e agora também na batalha contra o Lorde Demônio. Então quando ele não está focado em manter a transformação, possivelmente ele acaba destransformado. Mas comenta aí embaixo se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre os acontecimentos do mangá de Black Clover. Comenta aí embaixo que a gente pode trazer um outro vídeo com mais dúvidas, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá lá, um grande abraço e tchau!